Olá pessoal, hoje a gente vai bater um papo sobre tudo que a gente viu nessa primeira aula do curso Revisor de Textos. A gente vai entender um pouco melhor sobre o processo de revisão, o mercado em que o revisor pode atuar e também vamos falar um pouco sobre os tipos de revisão de texto. A gente tem um mercado muito amplo para trabalhar, a gente pode trabalhar pela internet, pode trabalhar com empresas, com organizações não governamentais, a gente pode trabalhar fazendo correções literárias de livros, de publicações de autores iniciantes ou não iniciantes, e a gente tem uma gama quase infinita de possibilidades de atuar nesse mercado crescente, em especial pelo advento da internet, e pela criação de possibilidades de trabalhar o texto escrito, que antes não havia, como e-book, textos para blogs e sites. Então, os caminhos estão abertos, mas somente os melhores profissionais é que vão poder ingressar nesse mercado de forma que obtenham uma renda satisfatória. Porque muita gente está no mercado sem oferecer um serviço de excelência e qualidade, talvez porque tenhamos poucos cursos de formação de revisores. Então a proposta aqui do nosso curso é tentar o diálogo, a gente vai ter os debates, a gente vai ter as lives, e o essencial será debatermos aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está entendendo, porque cada revisor é um revisor. Uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é que cada revisor ele é muito particular e peculiar, em que algumas regras, algumas técnicas não funcionam para determinados revisores. Já facilitam e muito a vida de outros revisores e complica para alguns. Então, o que importa agora é a gente entender o que é revisão textual, ver as possibilidades, as nuances, os mecanismos que a gente pode utilizar para conceber esse serviço de uma forma abrangente tal que a gente possa trabalhar em diversos segmentos desse setor de revisão de texto. E muita gente confunde corretor com revisor. O corretor de textos faz uma correção de um texto pronto. Ele corrige os elementos errados, ele indica quais erros existem no texto, dá uma nota, pontua, ele corrige o texto. O revisor de texto trabalha junto com o autor do texto. É o revisor que possibilita ao autor, às vezes, dizer coisas que ele não consegue dizer. Ele não tem o domínio total de alguma área específica, e aí o revisor vai suprir essa necessidade dele, além de fazer a correção, além de encaminhar propostas, além de verificar, é uma infinidade de coisas. O revisor tem uma função muito específica dentro, principalmente da literatura, e a gente precisa conceber todas essas sub-áreas da revisão textual, até para que a gente possa escolher em que área eu vou trabalhar, ou em quais áreas eu vou trabalhar. Um corretor especialista numa área, ele é muito valorizado, mas dentro de um segmento apenas. Às vezes ele não consegue trabalhar o ano inteiro, porque ele está trabalhando apenas no segmento em que ele é especialista. Por exemplo, ele trabalha com textos acadêmicos, ele se especializa em textos acadêmicos, porém existe a sazonalidade, né? Em algumas épocas do ano a gente não tem grande procura para esse tipo de revisão. Já o generalista, que é o revisor que trabalha com várias áreas, ele trabalha às vezes com correção de gramatical, ele trabalha com revisão de textos para blogs, ao mesmo tempo ele faz correções literárias. Então, esse revisor, que ele é generalista, o que acontece é que ele tem um mercado muito mais amplo, mas ele não se torna especialista. Então, ele pode sentir dificuldade em fazer uma revisão técnica, por exemplo. E a revisão técnica exige que você domine, além da gramática, além da linguagem, e que você domine o
tema que foi abordado, porque você precisa fazer uma revisão, corrigir os erros teóricos, corrigir... Por exemplo, quando você está trabalhando, corrigindo um texto de redação, você se preocupa com coerência, concordância do texto. Isso é uma correção. Mas quando você vai trabalhar a gramática, a sua correção gramatical como revisor de texto, é muito mais profunda, porque você vai utilizar a correção não com base necessariamente no que é certo e no que é errado, e sim no que é mais adequado para determinado tipo de texto. É essa sensibilidade que o revisor tem, porque nem sempre o incorreto é inválido naquele contexto. A revisão literária, por exemplo, é uma revisão muito complexa, é uma revisão deliciosa de fazer. Eu reviso livros de alguns escritores brasileiros e é sempre uma delícia. Vou agora revisar o livro do João Calazans, que está aqui no site, livros dele gratuitos para que vocês possam baixar. E a gente vai entrar agora num processo de revisão e copydesk que para mim é muito prazeroso, porque eu estou na minha área, no meu específico, porque eu também escrevo. Então aqui no nosso curso, que a gente vai ver é um apanhado geral, inicialmente, um apanhado geral sobre todas essas formas de um revisor trabalhar. Quais são os tipos de revisão? A gente tem a revisão acadêmica, a gente tem a revisão de prova, a gente tem a revisão de internet, a gente tem a revisão literária, a gente tem a revisão técnica. A gente precisa ver cada tipo de revisão para que a gente possa escolher em que área a gente vai trabalhar, em que área você quer, onde você obtém mais prazer. Particularmente, eu acho muito cansativa a revisão de textos acadêmicos. Não é a minha área, eu não gosto de fazer. Mas existem pessoas que estão ali trabalhando com muito prazer, absolutamente satisfeitas, porque elas dominam todo aquele processo formal, enquanto que na literatura você tem uma preocupação maior, porque você não tem a forma para te segurar. Uma característica de todo revisor é entender as normas, as regras, como elementos facilitadores. Toda vez que você tem uma regra pronta, por exemplo, quando a gente vai utilizar a ABNT, a gente tem ali todas as características formais que o texto deve possuir. Então, para o revisor, isso é muito mais fácil. Você olha para cima, você já sabe onde está a referência pelo tipo de letra, pelo tipo de fonte, você já sabe o que é citação, você sabe olhar para o rodapé. Aquilo facilita a revisão muito mesmo. Diferente de um texto literário, que é muito complexa a revisão, porque você precisa estar analisando coisas que nem sempre estariam corretas na norma culta de linguagem. Às vezes o escritor utiliza um recurso como um discurso indireto livre, em que ele põe no texto a voz de um personagem. E esse personagem pode falar de forma errada. E passaria a ser verossímil que aquilo estivesse correto dentro daquele contexto. E a verossimilhança é um elemento presente, necessário à literatura e à arte em geral, para que a gente possa entender o que é real ali naquele momento, o que é permitido para aquele momento. São essas características, e são muitas, que o revisor precisa ou desenvolver ou possuir. É uma sensibilidade para perceber onde você se enquadra. Corrigir, por exemplo, você que corrige redações, você já tem a habilidade de identificar erros, principalmente erros gramaticais, erros de pontuação, por exemplo. Mas numa revisão literária, a pontuação correta nem sempre é a melhor. Ainda que ela seja correta, pode existir uma pontuação que melhore aquele texto e que produza o efeito que o autor está querendo. Existem elementos estilísticos envolvidos e o revisor tem que saber o seu limite. O limite do revisor é a revisão.
ele não é um coautor. Então ele não pode interferir no processo estilístico do autor, mas ele pode sugerir, indicar possibilidades, inclusive ensinar, porque às vezes o escritor não utiliza determinado recurso porque ele desconhece. Então, se a gente puder oferecer também para o autor do texto regras e macetes e dicas em que ele possa melhorar o texto dele, segundo os critérios dele, segundo a escolha dele, isso é muito bom. Todo mundo pode ser uma Gertrude Stein da vida, nada impede. Agora a gente precisa dominar todas as técnicas para saber quando utilizar, aí vem a sabedoria, a sensibilidade de quando utilizar cada técnica. Os revisores geralmente escolhem 2 utilizadas de revisão. Mais que isso fica complicado, mas cada um é cada um. Ser especialista em apenas uma é muito perigoso, porque você corre o risco de não ser o melhor e vai passar dificuldade em adquirir clientes. Mas se você é um bom revisor em várias áreas, você tem a capacidade de, pelo menos no início, encontrar clientes. Depois você vai optando pelo nicho de mercado que melhor te agrade, que agrade você e que melhor seja mais rentável. Então aqui no curso a gente vai aprender a visualizar o texto de uma forma como um objeto de trabalho da gente. A visão do revisor é de fora, ele está de fora. Então é como se fosse um observador onisciente que vai verificar ali no objeto de pesquisa. É um olho clínico, é um olho crítico e é um olho muito sensível. Sensível tanto aos erros quanto ao que parecem ser erros. Assim como a visão do autor, a necessidade do respeito ao nível linguístico do autor e ao que ele quer passar para determinado público. Aqui no nosso curso Revisor de Textos e Intelectos, a gente vai trabalhar por 6 meses. Serão 6 ou 7 meses, cada um desses elementos que vão compor o rol de ferramentas de um bom revisor de textos. Ok? Eu sou Ed Borges, coach do curso Intelecto.